Spiritus, mentes tuorum visita, impressum perna gratia, quae tu creasti vectora. Miseris Pacitus, altissimi Dominum Dei, fams vivos ignis. 20 de setembro, um país novo na fé, mas com grandes testemunhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós queremos nos unir à Península Coreana e louvar a Deus, porque naquele país aconteceu algo muito diferente das outras nações evangelizadas. Nas nações evangelizadas, muitas, no geral, sempre eram padres religiosas, né, que levaram o evangelho para as fronteiras, para as novas terras. Na Coreia, não. Na Coreia, a fé começa a ser pregada em 1600 e delegações de leigos e leigas, delegações coreanas que visitavam Pequim, na China, eles, nessa troca cultural e conhecendo o grande padre Mateus Ricci, eles conhecem a fé em Cristo Jesus e começam a levar para as suas terras, no caso a Coreia, que antes era uma Coreia só, hoje dividida, Coreia do Norte e Coreia do Sul, começam a levar a mensagem do Evangelho. E foi o leigo Lee Byung-ok que se inspirou nele para, então, fundar a primeira comunidade católica atuante na Coreia. E hoje, no mundo asiático, a Coreia tem uma grande comunidade católica, e inclusive o Papa esteve lá um tempo atrás. De fato, é uma igreja pujante. E celebrar os mártires Santo André Kim Tae-gon e Paulo Chong Ha-sang e outros companheiros mártires significa que numa igreja tão jovem, que conheceu o Evangelho tão jovem, já temos homens e mulheres que deram a vida por causa do Evangelho. Isso nos leva a entender que é preciso perseverar em nossa fé. São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai então desenvolver o seguinte: se Jesus não ressuscitou, vã é nossa fé. Então toda a nossa vida está alicerçada na ressurreição do Senhor. Mas padre, e por que nós temos a cruz? A cruz é a manifestação do amor de Deus e o pendor da salvação. Só que nós, quando apresentamos o Cristo crucificado, nós não apresentamos como um Cristo fraco e derrotado, mas como um Cristo que, por amor, se esvaziou, permitiu ser derrotado para ser vencedor. E qual é a sua vitória? A ressurreição. Então a cruz não é o fim, é o meio pelo qual chegamos ao fim para todos nós, que é a vida eterna e a vida no Senhor. De modo que se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aqueles e aquelas que pregaram isso não são testemunhas mentirosas de Deus, ao contrário. Eles testemunharam e nós temos que testemunhar até hoje, na fé recebida, que seguimos a um Deus que por amor morreu e que por amor ressuscitou. E a ressurreição é a garantia para que nós não acreditemos que o nosso fim é o túmulo, é o vazio escuro. O Salmo 16 diz: ao despertar me saciará vossa presença ao Senhor. E aqui nós temos novamente o Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E Jesus pregando e os discípulos com ele. E Jesus então manifesta a sua ação miraculosa, curando algumas pessoas, dentre elas mulheres, como Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam.
Já no início da comunidade cristã, as pessoas devotavam parte do que tinham para a manutenção da pregação do Evangelho, para a manutenção do anúncio da Boa Nova. O padre Vitor Coelho, famoso redentorista, que muitos conheceram por causa da Rádio Aparecida, um pregador exímio, dizia uma coisa importante: aqueles que ajudam a manter a pregação têm status de pregador. Ou seja, não nos enganemos, tanto o nosso devotamento humano, pessoal, né? A nossa energia, o nosso estar na comunidade, a nossa vida fraterna não ficará sem a justa recompensa. E também aquelas que cooperam com os dons materiais, sobretudo na experiência do dízimo. Por isso eu agradeço sempre. Agradeço sempre porque é oportuno dizer a todos muito obrigado pela confiança, pela colaboração, é pela fé que nós devolvemos o dízimo, e nós não podemos permitir que essa fé seja maculada, seja atingida. É muito triste quando essa confiança é maculada, é muito triste. Então nós temos que saber muito bem lidar com a entrega pessoal e também dos recursos materiais que as pessoas nos confiam. Eu gosto muito de, ao pedir, eu peço muito, eu gosto muito de, ao pedir, mostrar o que foi feito a partir daquele pedido. Eu não gosto de esperar. Se eu pedir para comprar um ar, eu não gosto de demorar. Não, vamos logo comprar o ar. Se é uma porta, mostra logo a porta. Por quê? Porque as pessoas somos frágeis e se não for bem feito, não for transparente, as pessoas podem ficar desiludidas, decepcionadas e se afastar. E o que significa se afastar? Significa deixar de manifestar sua gratidão a Deus e deixar de se sentir membro, partícipe da comunidade e corresponsável pela manutenção da vida paroquial. Então Deus abençoe a todos aqueles e aquelas que cooperam para a proclamação da Boa Nova. Um dia feliz a todos, que Deus abençoe a nós esta água, e amanhã sábado nos reencontraremos, lembrando sempre que Deus está comigo, hoje e sempre. Amém. Até amanhã.